Hum. Então, fecha os olhos por alguns segundos, faz algumas respirações conscientes, trazendo atenção para a respiração, para a gente ir assentando aqui, para a gente entrar nos estudos aqui dos sutras de hoje. Sahanavavatu, Sahanau Bhunaktu, Sahaviran Karavavahai, Tejas Vinavaditamastu Ma Vipshavahai. Shanti, Shanti, Shanti. Bom, então a gente está aqui no primeiro capítulo dos Yoga Sutras do Patanjali, que se chama Samadhipada. Não, deixa eu ver. Essa realmente é a tradução, porque depende da tradução, muda o nome do. É o Samadhipada, que é a iluminação. Que muitas pessoas dizem que é um capítulo que ele já vai trazer temas muito profundos, né? Para assim de cara ser um primeiro capítulo, assuntos que a gente dificilmente vai vir a experimentar nessa vida, porque ele também fala, né? Ele traz elementos relacionados ao último capítulo, que a gente aprofunda na parte dos samadhis, os tipos de iluminação. Mas tá tudo certo com o volume do áudio? Estão conseguindo me ouvir? Agora ou tá muito baixinho ainda, tá? Uhum, tá. Mas só para a gente fazer aquela recapitulação, então, do que a gente viu até aqui e trazendo alguns pontos importantes, tá? Do que a gente viu para dar continuidade, né? Uma coisa que é interessante da gente ter consciência em relação aos Yoga Sutras, né? É que antigamente era tudo verbal, essa transmissão do conhecimento, então Patanjali ele tinha, não é que não eram alunos, né? Eram discipulados, e eles repetiam muito, porque a cultura védica ela faz isso, né? Dentro da cultura védica se repetia muito, é tradicional dentro dessa cultura ancestral da Índia, porque é isso que vai permitindo essa memorização, essa internalização, não é nem decorar e nem memorizar, mas é um processo de internalizar, né? E dentro desse a gente pode chamar, da forma, vamos dizer assim, literal de termos de se chamar os sutras, a gente poderia chamar que é um grande mantra, um Mahamantra de um grande mantra, todos esses quatro capítulos, né? Que tem 196 sutras, que são 196 frases. Então, eles literalmente, eles entoavam, eles cantavam esses 196 versos, né, diariamente, e chegou um determinado momento que esses versos, que esse mantra, ele começou a se organizar, e nisso foi acontecendo o processo de, como se fosse de institucionalizar esses Yoga Sutras do Patanjali, como a gente conhece hoje, que foram organizados, então, em quatro capítulos, né, mas Patanjali, basicamente, ele ficava lá com os discípulos dele, repetindo, cantando esses mantras, e a gente vai ver que dentro da cultura védica, os versos, né, de cada sutra é um resumo do resumo do resumo. Por isso que a gente hoje tem várias traduções com muitos comentadores, né? Vyasadeva, vários outros comentadores que vão explicar para a gente, né, esse significado do que cada verso significa, porque cada verso a gente conseguiria escrever um livro, né, também em cima de cada um de cada verso especificamente. Então, esse primeiro capítulo, né, a gente, muitos usam um termo de Yoga Pada, que Pada é pé, é como se fosse o primeiro passo, o primeiro pé, né, que o Patanjali ele trouxe de um conhecimento muito profundo, né, porque ele vai trazer já de cara no primeiro capítulo alguns aspectos, alguns assuntos, alguns termos muito profundos que vão estar conectados, né, em coisas que ele aprofunda lá no quarto capítulo, que se chama o capítulo da iluminação espiritual, né? Então tem muitos conceitos e aspectos que ele traz já nesse primeiro capítulo, que a gente já viu alguns deles, né? Então, que estão de uma certa forma embutidos, né, conectados com esse quarto capítulo. É a parte mais prática, de fato, que principalmente é a que a gente
pratica diariamente na nossa sadhana de uma forma mais tangível, é onde começa realmente no segundo capítulo, que ele fala dos 8 angas e por aí vai, mas que a gente vai chegar lá ainda, né? Então, na parte que a gente tá, que a gente já passou até aqui, a gente tá no verso 27, né? Onde a gente parou. Mais ou menos tem uma parte muito importante do que a gente viu até aqui, que começa a mais ou menos no verso 16, deixa eu ver como tá, que é onde o Patanjali, o verso 16, que é a parte bem comprida, né? Que ele traz que é algo que é muito importante da gente ter muita clareza sempre, principalmente a gente que está, ashtangas, que estamos ali repetindo algo tão grosseiro, vamos assim dizer, que são os asanas, né? E que é importante a gente lembrar sempre, da gente reforçar isso, né? Porque ele fala assim no 16, né? Olha, agora a gente vai para o conhecimento de fato do yoga, que então yoga significa controlar a mente, né? E controlar a mente é todas essas questões internas que estão passando dentro da gente, né? Para a gente conseguir, através dessa organização, né, dessa gestão dessas questões internas, a gente conseguir realmente ir alcançando quem que a gente é em essência, né? Só que controlar a mente significa entender essa mente, né? Não é parar essa mente. E aí ele passou por aquelas 5 macroatividades que a gente já viu, né? Que é pensar, sonhar, imaginar, lembrar. Fugiu agora qual que é o quinto, mas a gente tem isso, a gente já falou, acho que em 2 ou 3 encontros disso. Acho que até no presencial de dezembro a gente chegou a repetir isso também. Só que lá no verso 12, o Patanjali, ele trouxe antes pra gente sobre a Abhyasa e Vairagya, para esse controle da mente, né? Então a gente precisa de muita disciplina e de muito desapego, né? E então, além disso, ali a partir do verso 16, ele fala de Abhyasa e Vairagya, só que ele começa a dizer, olha, que além disso, a gente precisa, o yogi precisa ter uma consciência do quê? De que existe alguém além disso tudo, né? Que ele chama de Purusha. Então, se a gente parar para entender dessa forma, né, se a gente olhar para os gunas, né, que a gente está sendo regido por eles o tempo todo, os gunas são os modos da natureza, né, a gente consegue, assim, através de Abhyasa e Vairagya, e dessa consciência de que existe uma força maior, um observador maior, a gente vai conseguindo se livrar, né, se libertar desse apego ao mundo, né? Que é esse apego a esses gunas, né? Que estão ali controlando a gente. A partir do ponto em que a gente entende, que a gente sabe que existe alguém além de tudo isso, né? Que é esse parâmetro supremo, né? Que é Purusha. Então aqui, a partir do verso 16, o Patanjali, ele trouxe esse termo de Purusha, né? Que ele usa o termo de Ishvara Pranidhana, né? Também, como alguém que está além de um aspecto só de energia. Então, né, ele personifica também, além de falar sobre o aspecto da energia, né? Como na Gita a gente aprofunda e chama, na verdade, esse aspecto da energia, na Gita a gente chama de Brahman, né? Porque existem 3 aspectos que a gente vai trabalhar, que a gente vai aprofundar nessa compreensão do que a gente chama aqui no Ocidente de Deus, é que Deus é uma palavra limitada, né? Mas então, Brahman é esse aspecto da energia. E aí, só que Patanjali traz aqui também, porque ele traz alguns termos, né, ele traz essa consciência de que existe um aspecto pessoal, um aspecto individual com características, tá? Então, no Vedanta, a gente usa um termo que seria mais correto, que são atributos. Porque quando a gente fala de atributos, esses atributos eles podem ser metafísicos, né? Eles podem ser características além das características de nós seres humanos, né? Então essa expressão de Purusha, né? Ele tem atributos, né? Então quem tem atributos naturalmente é um ser, né? Não só uma energia sem forma. E essa verdade absoluta, ela é também luz, ela é também calor, ela é energia que é Brahman, mas ela também tem uma forma da fonte dessa energia, né? Então, o divino, ele é luz, mas ele também tem forma. Inclusive, a gente acho que a gente concluiu o último verso, acho não, tenho certeza, a gente concluiu o último verso com o mantra Om, né? Onde ele traz essa característica que é uma expressão desse divino, uma expressão de Purusha, como o Bija Mantra, o Om, que esse mantra Om, ele nos permite acessar camadas mais sutis, camadas mais etéreas, tá? Que é o mantra dos mantras, né? Então, se a gente parar para analisar, a gente vai entender que o Patanjali não escreveu só um livro no sentido moderno, né?
mas ele trouxe então toda essa sistematização, né? E sutra significa fio, né? Que são essas frases que elas são objetivas e que trazem muita sabedoria, né? Então, a partir dessa transmissão oral, que aqui hoje a gente tem o livro, mas essa repetição, né, que a gente chama, a gente fala sempre do Abhyasa e do Vairagya, né, da repetição de desapego, mas dentro da cultura védica a gente fala muito da repetição japa, que a gente hoje popularmente conhece como japamala, né, mas japamala não é o cordão de contas em si, o cordão de contas, né, ele é mala, ele se chama mala. A palavrinha japa, ela significa repetição, né? Então, o Japamala é a prática de repetição com aquele cordão de contas. Então, os ensinamentos, eles eram recitados, repetidos e cantados para aí ser internalizado através dessa prática de japa. Então, tudo precisa de japa, que também é uma outra palavrinha que vai trazer, é que seria mais repetição, né? Quando a gente fala o termo ali de Abhyasa, e de Vairagya, a gente usa mais sempre a tradução de uma disciplina também, né, dessa intenção, assim, de uma energia mais força de disciplina, tá? Então, só para a gente concluir aqui, eu tinha preparado uma revisão, mas vamos ver se eu já não vou repetir tudo que eu falei aqui. Mas basicamente a gente viu que Yoga Citra Vritti Nirodha, que é lá aquele sutra bem famoso, que às vezes tem em camisetas, em várias coisas, as pessoas tatuam às vezes isso, que é o yoga, o cessar das flutuações da mente. E essas 5 macroatividades, eu anotei aqui, ó, por isso que antes eu não lembrei de cabeça que eu estava esquecendo de uma, que é pensar, imaginar, sonhar, lembrar e se enganar, né? Então, esse controle vem através de Abhyasa e Vairagya, constância e desapego. E no verso 16 ele trouxe, então, o termo de Purusha, né? Tat Paran Purusha Kaiter Guna Vaishtri Nityan, né? Que aqui começa essa introdução dessa dimensão divina dentro do yoga mais prático e tangível, tá? Então, aqui no verso 27, que foi o último que a gente viu, né? Que ele fala a expressão Vakaha, né? A expressão dele, a expressão de Purusha é o Pranava, né? Então, aqui Pranava a gente traduz como o Om, tá? Deixa eu ver aqui como é que tá no 27 do meu livro aqui. É, é bem isso, a sua fala é a sílaba Om. Então, o Pranava, ou sílaba Om, é a vibração sonora básica da transcendência do divino na cultura védica. É, vamos lá. Olha lá, temos a cor do... Que legal, meu amor. Ele tá dando uma aulinha. Tirem o sofá Olha. Que massa. Temos um dente que caiu ontem, né? A fadinha do dente deixou um brinquedinho. Vamos lá. Então, esse foi o último verso que a gente viu, no verso 27, né? Então, a gente traz essa compreensão de que, o que que é importante a gente entender aqui no Mantra Om, né? Que o Patanjali está afirmando claramente que esse divino ele possui uma expressão sonora. Isso é importante porque essa expressão ela vai implicar em atributo e atributo ele vai implicar, vai trazer essa, vai implicar numa identidade, né? E uma identidade vai implicando então nessa realidade com essa forma mais pessoal, né? Então ele também traz essa característica, né, de que o absoluto não é só uma energia impessoal, é também, mas não é só, né, ela pode ser ele usa o termo japa, né? Então, entoado, né? A meditação mântrica, que é o japa, é um processo central do yoga, tá? Muitos caminhos de yoga têm esse cerne dessa repetição mântrica, não só o mantra yoga, né? Porque existem vários tipos de yoga, né? Tem o Hatha Yoga, o Bhakti Yoga, o Kundalini Yoga, Tantra Yoga, mas todos eles vão ter como cerne esse processo central, é um processo central comum para todos. E justamente por ser um processo muito poderoso, capaz de afetar profundamente a consciência, não é recomendável inventar um mantra, né? Tampouco escolher um mantra caprichosamente. Vou ter eles usam os termos nas traduções aqui que eu acho engraçado. O processo védico recomendado é se aproximar de um mestre espiritual e receber dele o mantra, juntamente com as demais recomendações e práticas auxiliares. Claro que aqui isso que ele cita, porque esse autor aqui ele trilha um caminho bem
Ele trilha um caminho bem tradicional, assim, de uma sampradaya de yoga, mas qualquer caminho tradicional de yoga, a forma correta da gente receber da gente trabalhar um mantra seria a gente receber um mantra. Claro que eu aqui não sou, estou muito longe de ser um mestre ou algo do tipo, né? Sou uma mera professora praticante também, que estou caminhando junto com vocês. Mas quando vocês vêm praticar, por exemplo, o Ashtanga, né? Vocês aprendem um mantra, né? E que é um mantra também, não é tão simples assim. Deixa eu ver só que tem uma mensagenzinha. Ah, tá, resolvi com o fone. Era o fone, né, Carlos? Tá. Então, esse conceito de japa, que vem aqui no 28, né, traz pra gente esse lugar da importância desse poder mesmo, da gente ter essa consciência do mantra, né? Então, não se trata apenas de repetir mecanicamente o Om, né? Mas de repetir com um significado, com esse estado mais contemplativo, né? E a repetição dentro da sadhana, tá? Então, por exemplo, na tradição do Ashtanga, né, o mantra de abertura, ele não é apenas só cantado, né? A gente vai, depois que a gente entoa ele, através da prática toda da sadhana em cima do tapete, também vivendo características daquele mantra, né? E isso significa que a gente não tem que repetir só um mantra, tá? Um dos aspectos importantes dessa reflexão aqui desse sutra para gente que tá, né, nós ashtangis e assim como qualquer pessoa que trilha qualquer outro caminho de yoga também, é essa trazer essa consciência da repetição da nossa prática todos os dias, não necessariamente só do mantra Om, né, ou exclusivamente do mantra Om. É isso que, se a gente for parar para ver várias outras traduções dos comentários de vários comentadores conhecidos, né, dos Yoga Sutras, eles vão trazer isso na tradução, né, que eles compreendem que continue repetindo para compreender esse divino. Só que o mantra Om, ele é o que ele é a porta de entrada para a sadhana. Então, antes a gente vai, né, fazer o Om, a gente entoa, né, o Ashtanga Mantra, e no final do Ashtanga Mantra a gente sempre fecha, né, com o mantra Om. Tem muitos professores, o Júnior, meu professor, ele fala o Om antes e depois do Ashtanga, do mantra de abertura, tá? Então, o Om vai ser essa porta de entrada para a sadhana, e aí então que a sadhana ela vai se repetindo e não só o mantra Om, tá? E aí o verso 29, ele traz, né, Tata pratyaka sentana diagamo, isso. Pi anjaraya bhashvacha. Então a tradução deixa eu ler a tradução do livro e depois eu vejo a tradução aqui que o Júnior traz, tá? Daí se obtém realização interna e os obstáculos deixam de existir, né? E aí traz, assim surge essa realização do ser e os obstáculos eles vão diminuindo, eles vão desaparecendo. Então, o Patanjali ele vai trazer o quê? Que dessa maneira, repetindo a sadhana, através dessa abertura do mantra Om, dessa maneira a realização interna do ser ela vai se manifestando, assim como os obstáculos vão deixando de existir, né? Então, esse caminho do controle da mente, né, de prática e de desapego, é, ele é, ainda assim, ele é consciente de que existe Purusha, né? E que esse Purusha tem a expressão dele, a expressão sonora dele é o mantra Om. E repetindo a tua sadhana, você vai realizando esse significado do mantra Om. Peraí, só. Deu. Vamos lá. Pedi para a Alexa diminuir o volume aqui. A Alexa estava concorrendo comigo. Vamos lá. Ó, então vamos concluir aqui. Tá? Então, esse caminho do controle da mente, da prática do desapego, dessa maneira, ainda assim, a gente também precisa ter essa consciência de que existe Purusha, e essa expressão sonora é o Om, e repetindo a nossa sadhana, a gente vai realizando, que significa internalizar o significado do Om, né? E, além disso, nesse processo, essa realização interna vai acontecendo, tá? É como se isso fosse uma equação matemática, né, através dessa expressão do que essa expressão do mantra, essa repetição do mantra vai nos permitindo realizar, porque ela vai nos permitindo realizar Purusha. Então essa seria a equação, né? Se fosse escrever em algum lugar mesmo, o caminho do controle da mente é prática e desapego. Dessa maneira, ainda assim somos conscientes de que existe Purusha, e esse Purusha, né, esse Deus tem uma forma, essa expressão do mantra Om, e repetindo a nossa sadhana, a gente vai realizar e internalizar esse significado desse Om,
tá? E aí no verso 30 em diante, tá? Ele vai começar a falar sobre esses obstáculos, tá? Deixa eu ver aqui a tradução da edição que eu tô. Patanjali, só do 29, Patanjali aqui glorifica a prática da meditação mântrica. Ele explica que a prática japa conduz a dois efeitos simultâneos: a elevação da consciência até o nível de realização e a remoção dos obstáculos à transcendência. Então, nesse sutra, ele introduz o assunto dos obstáculos que o praticante de yoga a gente vai encontrar pelo caminho, né? E aí ele começa a descrever esses obstáculos a partir do Sutra 30. Então, aqui no Sutra 30, ele vai resumir, né? Falta de desapego, visão errônea, não obter uma posição segura e falta de firmeza. Ele fala sobre esses primeiro, depois ele vai trazer outros, tá? Então, basicamente, o que que acontece, né? Dessa maneira, os obstáculos da mente vão fazer o quê? Vão manter a nossa mente distraída durante a nossa sadhana, né? Então, a tendência dela é querer ficar nesse estado de distração, mesmo enquanto a gente está trilhando uma sadhana para realizar o divino. E esses obstáculos, né? é, de uma forma geral, a gente. Esse daqui ele traduziu com menos características. Eu tenho aqui anotado mais, vai variar muito de tradução para tradução, de comentador para comentador, tá? Mas aqui a gente, se vocês, eu vou mandar o link da gravação depois, mas eu também posso, se vocês quiserem, mandar por texto. Eu nunca mandei, mas é uma possibilidade também, tá? Então, alguns obstáculos que distraem a mente são doença, apatia, dúvida, descuido, preguiça, apego, a visão errônea, falta de estabilidade, falta de firmeza. E aí no 1.31 ele traz que acompanha esses obstáculos, tá? Também aqui a miséria, melancolia, tremor e dificuldade respiratória vão acompanhar essas distrações. Quando a gente fala de tremores, tá? Tem muitos comentadores que traduzem tremores como falta de saúde. Vai depender muito da tradução, né? E aí um termo aqui que é importante da gente, que aqui na tradução do livro ele não traz, não, ele traz assim, que é dificuldade respiratória, que para mim aqui, a minha anotação tá no último. E aqui, essa questão da respiração irregular é algo que para a gente é muito característico, né? A gente é algo bem tangível de dificuldade desses obstáculos, que a gente lida muito na nossa sadhana. E é interessante fazer, que dá para fazer uma ponte aqui com o Hatha Yoga Pradipika, que é um dos textos bem mais modernos, né? Que falam sobre essa prática toda de asanas. Eu tenho uma edição aqui bem legal que tem notas, comentários do Krishnamacharya, mas aqui no capítulo 2 tem um verso que ele fala sobre a respiração, né? Que ele diz: enquanto o prana for irregular, a mente será instável, né? E quando a gente fala de respiração, a gente vai falar de pranayama, é basicamente esse lugar desse controle da energia, né? Então a gente encontra, né, uma característica que, quanto à prática do Ashtanga, ela vai nos permitir, de fato, começar a trilhar e caminhar para esse lugar do divino. Porque é uma prática que traz muito escancaradamente esse obstáculo da mente através da respiração, né? Então, tem esse link com essa dificuldade da mente, porque a gente sabe que quando a nossa mente está difícil de manter uma respiração longa, né? Fala lá, longa respiração, controla esse impulso de puxar muito ar no início da inspiração. A nossa mente fica escancarada, as dificuldades que ela tem relacionada a isso. A respiração, ela está tangibilizando toda essa dificuldade da mente. Por isso que diz, né, que a gente controlando, corrigindo a nossa respiração, a gente vai conseguindo controlar a nossa mente, né? Tanto que nas escrituras, quando a gente fala de pranayama mesmo, literal, que esses exercícios respiratórios que a gente faz, eles não são um verdadeiro pranayama, né? Pranayama, de fato, quando eles começam a descrever o que que é pranayama, a gente vai chegar ainda nesse lugar também, é sobre o controle do momento do desencarne, do corpo deixar, da alma deixar o corpo. Então, a gente literalmente, a ideia do yoga é praticar o pranayama para conseguir alcançar um estado de máxima consciência no momento que ele for fazer a passagem, que ele for deixar o corpo. E aí, esse pranayama tem uma característica específica relacionada à retenção sem ar nos pulmões. Então, todas as outras respirações, na verdade, que não tem kumbhaka, que não tem retenção, são exercícios respiratórios, só que popularmente a gente chama de pranayama, tá? Mas aqui, então, voltando a esse sutra, né, o que que vai permitir que a nossa mente não realize, tá, esses obstáculos, né, é
também essa questão de a gente ancorar através dessa ferramenta da respiração, tá? Porque ela tem um poder muito grande da gente conseguir ir dissolvendo todos esses outros obstáculos, conforme a gente vai conseguindo, vamos dizer assim, deixar a nossa respiração o mais saudável possível, onde esse saudável é muito além da saúde só fisiológica, mas é desse controle, né? Deixar uma respiração estável, porque uma respiração estável vai trazer uma mente estável também, né? E a gente está aqui no Ashtanga purificando essa respiração, desenvolvendo fortemente esse trabalho, né? Para a gente corrigir essas dificuldades respiratórias através da maturação da prática, porque é só através da maturação da prática, né? Um exemplo clássico é quando a gente, quando começa e você ir percebendo a evolução da tua respiração, por exemplo, principalmente lá no Surya Namaskar B, né? Que leva um tempo para você conseguir fazer com, né, aquela pisada para entrar em Virabhadasana, na mesma inspiração, e você conseguir fazer tudo aquilo que quando você entra, você pisou e você subiu lá no Virabhadasana A, e você conseguir subir com uma respiração tranquila, sem ser ofegante, manter isso pela repetição também. Então, ali tem um exemplo bem clássico, tangível, do quanto que a gente vai percebendo essa evolução, e quando a gente vai recebendo posturas novas que nos desafiam, né, o quanto que a nossa mente vai ficando curta. Então, que é a nossa, que são esses obstáculos que vai trazer que essa respiração instável vai abrir uma porta, né, que vai trazer várias outras desses outros obstáculos. Então, no verso 32, ele fala sobre para se livrar dessas distrações existe a prática da verdade única. Tat pratishedartam eka tattva bhyasaha. Tattva significa verdade, né? É um termo bem importante na filosofia védica, de uma forma geral, que significa um princípio irredutível ou fundamental da verdade. E os três princípios importantes são a alma, Deus e a energia material. Então, aqui o Patanjali, ele diz que se a gente praticar, se nós praticarmos uma única vez, uma única verdade, desculpa, Ekatattva Vyasaha, nos livraremos das distrações e misérias listadas aqui nesses dois sutras anteriores, no 30 e no 31, né? Como o assunto essa parte, esse assunto aqui termina nesse sutra, tá? É Ishra, podemos entender que ele está enfatizando que, ao meditarmos puramente em Deus, que é também conhecido nos textos védicos como a verdade absoluta, atingiremos a perfeição que nos livrará de todo sofrimento. Então, aqui, tá? Ele diz basicamente, né? Qual que é esse princípio, né? Patanjali vai começar a apresentar possibilidades aqui, tá? Então, para isso, existe uma prática única, ele traz, né? E aí, no verso 33, ele vai trazer sobre o que a gente precisa começar a cultivar, qual que é esse caminho, né? Então, aqui ele trouxe, parou de falar dos obstáculos, ele diz, existe uma verdade única para essa remoção, né? Um princípio. E aí, Maitri Karuna Mudita Upekashanam, Sukha Dukkha Punya Apunya, Visayanam Bhavanata Sita Prasadam. Então ele fala sobre. Deixa eu só ver qual que é a tradução dele aqui do livro, tá? Do 33. Ó, a tradução é: desenvolve-se clareza e paz mental ao cultivar amizade com pessoas felizes, misericórdia com as pessoas infelizes e prazer na piedade e negligência da impiedade, tá? Então aqui ele começa a entrar como se fosse numa outro grande bloco, vamos assim dizer, tá? Ele sai então um pouco e ele vai começar a aprofundar no quê? Que vai esse novo assunto que ele está abrindo vai se estender até o final dessa primeira parte, tá? Que basicamente o tema é a clareza e a paz mental. Sita Prashadana. Esse sutra, ele muitas vezes ele é traduzido de uma forma assim, não tão fiel, tá? Porque na verdade ó, apresentam-se duas listas de três itens, que formam três partes, e não apenas duas listas que apresentam seis itens distintos, como muitas vezes é trazido nas traduções, tá? Para o quê? Para chegar nessa obtenção da consciência clara e pacífica, tá? Então, esse primeiro par, deixa eu só ver aqui como é que é. Ele basicamente traz assim, só para. Eu vou trazer o resumo depois, vamos falar sobre os pares primeiro, tá? O primeiro par diz que nós devemos desenvolver Maitri, que é a amizade com pessoas felizes, Sukha. Aqui o termo pessoas felizes, tá? Tem um sentido mais profundo do que só pessoas felizes, apesar de que porque a felicidade a gente tem, não tem uma tão real compreensão da felicidade, né?
Mas a verdadeira felicidade é aquela felicidade existencial, tá? Que é o quê? Que é fruto da piedade, da consciência pura, né? E não uma felicidade do prazer sensorial, que é a felicidade que a maioria de nós, né? Vou dizer das pessoas, que eu também me coloco nesse lugar, também tenho felicidade por prazeres sensoriais. Olha que delícia tomar chimarrão, fico feliz quando tô tomando chimarrão. Né? Essa é uma outra felicidade, não é dessa felicidade que ele tá falando, tá? Então isso significa na prática o quê, né? Que a gente deve buscar a companhia de pessoas com hábitos puros e consciência elevada, tá? E aí, isso é repetido bastante em vários textos védicos, sobre essa questão da associação que eles falam, às vezes eles usam esses termos, né? Porque é o que popularmente hoje, nas linguagens de coach e coisas da vida, é aquela questão que eles usam o termo nossa, me fugiu o termo da palavra, né? Me fugiu a palavra que eles usam, mas eles falam sobre, tipo assim, aquela questão de me diga com quem tu andas, que você tem que sentar na mesa das cinco, você é a soma das cinco pessoas com quem você mais convive, toda aquela história, isso vem aqui dentro dos textos védicos sobre isso, tá? Que uma das coisas que vai ajudar a gente a atingir essa clareza e essa pacificidade, a gente se relacionando com pessoas que tem esses hábitos mais elevados. E aí, quando a gente para, né, para olhar para dentro, né, até do lugar onde a gente está, do Ashtanga, claro que cada um está no seu processo, no seu nível, mas um dos intuitos também é esse da comunidade, né? Ali a comunidade do Gaia, quem é do Gaia, que a Sheila também traz bastante isso, que são o quê? São pessoas que estão no mínimo, se não conseguem viver, mas no mínimo buscando um estilo de vida parecido, valores parecidos, e aí elas vão trazer, a intenção aqui, né, a gente esteja cada vez mais cercado dessas pessoas. Então, esse é um dos requisitos para a gente conseguir chegar nessa passividade e clareza mental também, tá? E aí, quando a gente vai aqui para esse segundo par do que a gente deve cultivar, ele traz que a gente deve cultivar a misericórdia, que é karuna, né? Que tem a karuna, a Karuna, eu lembrei de uma deusa lá da cultura mais japonesa, chinesa, que é a Karuna, me fugiu o nome da outra tradução, mas é bem comum. Esqueci, fugi. Vai lá. Eu tô tão focada no yoga nos últimos anos que eu começo a esquecer agora os termos de algumas outras coisas, mas eu sei por aí. Eu lembro que eu fiz até iniciação anos atrás de uma linha de reiki dela, daí tem a Karuna, né? Tem um outro nome que traduzem que chamam ela, mas enfim. Então, a gente deve cultivar essa misericórdia com quem é infeliz. Então, o que que a gente vai dizer? Quem são as pessoas infelizes? Que são as pessoas que o Hermógenes chamava da normose, né? Que são as pessoas que estão ali vivendo totalmente com esse lugar de consciência adormecida, vamos assim dizer, que não estão cultivando nada dessas práticas de caminho de autoconhecimento, né? Então, a gente deve, ele traz que para essas pessoas, a gente não vai se isolar e se colocar numa bolha, mas a gente deve, então, é, conseguir desenvolver misericórdia por essas pessoas, tá? Esse é um dos pré-requisitos para a gente conseguir se livrar daqueles obstáculos. E, então, ele diz que quem é infeliz é dukkha, tá? Então, não há sentido em sermos misericordiosos com alguém que esteja bem ou em melhor situação do que a gente. A misericórdia, ela deve ser direcionada a quem esteja numa posição inferior. Então, assim, caso entendamos que ainda estamos infelizes, ou em outras palavras, não evoluídos em consciência, poderemos procurar a misericórdia de quem está mais avançado nesse sentido, o que novamente nos leva a importante de buscar companhias de pessoas mais avançadas no caminho espiritual. Tá? Então, aqui ele traz que a gente, assim como a gente vai conseguir ter misericórdia de algumas pessoas, desenvolver, né, essa qualidade a gente tem, às vezes, eu não sei vocês, mas eu, quando eu falo misericórdia, eu ainda venho lá no fundo, uma velha associação, assim, com as palavras que vêm de caminhos religiosos, né? Que a gente tem também meio pejorativo significado. Então, a gente vai tentando ressignificar o que significa que é a misericórdia, né? Que é esse lugar de desenvolver essa empatia, esse amor, né? Esse lugar de não julgamento, principalmente, para quem está menos consciente da gente nesse caminho. Assim como a gente também precisa da misericórdia desse lugar, né? De quem está mais evoluído do que a gente, né? Então, esse é o segundo par. E o terceiro, né? O terceiro e último par é que a gente deve ter prazer em agir de forma piedosa e evitar toda e qualquer ação que possa ser classificada como impiedosa, né? Aí aqui ele
Ele trouxe bem o que eu comentei com vocês, que hoje em dia a piedade, que é essa compaixão, moralidade, ética, ela está em baixa, né? Porque ela é pouco valorizada como um meio de se tornar uma pessoa melhor. Porque a gente está muito nessa cultura de produtividade, né? Então, essas características, muitas vezes, a gente é julgado como inocente, como tolo, por desenvolver e valorizar essas qualidades, né? Mas a gente vê que, então, ela está em baixa, é pouco valorizada como um meio de se tornar uma pessoa melhor, mas o fato é que cultivar a piedade, púnia, e evitar a impiedade, que é a púnia, são meios importantes para a gente purificar e elevar a consciência, né? Essa afirmação do Patanjali, ela é universalmente confirmada por diversas tradições de sabedoria, que daí vem o tema de Karuna, que eu estava tentando lembrar de Karuna, né? Só um pouquinho, meu amor. E então, só para a gente concluir aqui esse verso, tá? Então, a gente precisa cultivar amizade com pessoas felizes, compaixão pelos que sofrem, alegria pelos virtuosos e equanimidade, que é esse lugar de não julgamento, né, diante desses não virtuosos. Então, o que que a gente vai conseguir chegar através dessas qualidades são clareza e paz mental. Então, a gente deve desenvolver clareza e paz com essas pessoas felizes, prazer na piedade, e esse lugar ele vai gerar dharma, né? E dharma ele vai gerar punya, que é esse lugar da piedade. E punya, a gente também tem um significado para punya, que são como se fossem dharmas positivos, né, que a gente carrega de outras vidas, de outras existências, a gente também traz, né, sobre essa questão dos punyas, que diz que quem pratica yoga nessa vida tem punyas de vidas passadas, de sadhana que já realizou. Quem vem por um lugar principalmente mais espontâneo de buscar o yoga, né, geralmente tem punya de experiências anteriores relacionadas à prática espiritual, né? Então, o caminho da verdade única, ele vai desenvolver clareza quando a gente cultiva relações com pessoas como você, né? E piedade com quem é diferente de você. Resumidamente, de uma forma prática, seria isso. Então, a gente não ignora e também não julga, né? Mas a gente oferece algo para essas pessoas, né? Esse algo, esse lugar piedoso, essa compaixão, e assim a gente vai desenvolvendo prazer pelo Dharma, porque a gente passa a não ter mais tanta dificuldade de se relacionar com essas pessoas, entende? Que no início é aquela vontade que a gente tem de querer, a gente começa a ver as transformações, a gente quer que todo mundo trilhe o mesmo caminho, a gente tenta ficar convertendo as pessoas, né, para fazer yoga, para ver isso, para ver aquilo. E a gente não, esse lugar de equanimidade é a gente não querer mudar o outro, né? Mas sim a gente desenvolver, né, esse lugar mais misericordioso, e isso vai gerando, vai trazendo, deixando a nossa sadhana, a nossa disciplina mais prazerosa, mais leve também, tá? Verso 34. Eu vou só desligar o ar-condicionado ali que eu tinha ligado, tá meio frio demais aqui. Beleza. Deixa eu só ver se tá ligado o microfone. Tá. Agora então vamos pro verso 34. Verso 34, ele fala, ou, né, vamos dizer assim, ó, Prachardana Viradana Bhyaham Va Pranasya, ou através da retenção do ar após a exalação. Aí, eu acho que ele fala, ele explica que nem Abhyasa e Vairagya, né? Ele fala um monte, vários versos Abhyasa e Vairagya, ou Ishvara Pranidhana, ou entrega tudo para Ishvara. Aí aqui é a mesma coisa, né? Ou desenvolve essas qualidades para não ser refém desses obstáculos, ou através da retenção do ar após a exalação. Então aqui o Patanjali, né, ele vai se tornar, de uma certa forma, ele vai trazer uma técnica muito específica, né? Então, ele não está falando de uma forma genérica, ou respire, né? Ele fala especificamente sobre a retenção após a exalação, que aí a gente começa a entrar no pranayama real que eu comentei com vocês. Achei que ia ser até mais para frente aqui. Então, a retenção após a exalação, ela é diferente porque existe o exercício respiratório terapêutico que, sendo muito sincera com vocês, é basicamente o que a gente faz, tá? E existe o pranayama real, né? Que no caminho do Raja Yoga, que é o yoga, o Ashtanga, ele é um Raja Yoga, tá? Ele é também não, todo o Raja Yoga, ele é, se a gente parar para analisar,
um caminho de yoga totalmente devocional à respiração. É como se a respiração fosse o nosso Ishta Devata, a nossa deidade maior, como se fosse o nosso Purusha, de uma certa forma, de uma forma prática na nossa sadhana, isso acontece, tá? Então, é, aqui, eu vou ler só esse comentário aqui do Giridhari, né? Esse sutra, ele demonstra bem a natureza abrangente do Yoga Sutra. Patanjali em um sutra enfatiza que para atingir estados elevados de clareza e paz mental são necessários ajustes muito técnicos e nobres no nosso comportamento. E no sutra seguinte, que é esse 34, ele diz que o mesmo resultado pode ser obtido por um meio puramente mecânico, ou seja, né, o pranayama, a respiração. Então, se a gente parar para ver, né, ou olhar até com outras escrituras, claro que tem alguns lugares, por exemplo, até na Gita, que tem um, não lembro qual que é o capítulo, se é o 6, se é o 7, que ou se é o 9, enfim, que Krishna fala sobre algumas partes mais técnicas, ele chega a falar de asana, mas assim, o asana, quando ele traz, é sobre assentamento, sabe? Tem alguns que ele fala de respiração também, mas não é tão técnico que nem o Yoga Sutra. E o Patanjali desenvolveu esse foi o objetivo, né? De ser realmente um manual técnico para a gente conseguir purificar, controlar, preparar nossa mente para receber esse yoga mais profundo das outras escrituras, né? Então, o Yoga Sutra ele é muito moderno nesse sentido, porque ele é muito mais novo, muito mais recente, né? Levando em consideração que cada indivíduo tem a sua bagagem cultural e seu gosto, e assim, diferentes caminhos serão atraentes e válidos num dado momento para diferentes pessoas. Então, ele vai trazer sempre possibilidades, né? O Patanjali traz, você pode fazer X ou Y, ou você pode fazer aqui, você pode fazer esse A, né? E aí, o verso 35 ele continua. Deixa eu pegar a tradução aqui, ou em sânscrito. Visaya vati va pravriti utpana manashashiti nibandinihi. Ou, ao manter a mente fixa, quando surgem atividades sensoriais, né? Então, ele traz aqui que estabilizar a mente que tem essa possibilidade de estabilizar a mente, também controlando os sentidos, né? Para a gente não ficar vivendo à mercê dessas experiências sensoriais. Então, ele está trazendo o quê? Mais uma opção. Então, aqui, essa sequência de versos, ele vai trazendo opções de como que a gente pode chegar nesse lugar, tá? De controle da mente, tá? Então, basicamente, o Yoga Sutra todo gira em torno do controle da mente, e ele vai trazer muitas ferramentas práticas, porque vão ter pessoas que vão ter mais facilidade em o quê? E conseguir tentar manter uma mente fixa diante de prazer sensorial. Por exemplo, né, o Carlos que está aqui pratica mais ou menos a cada 15 dias o mesmo tipo de jejum védico que eu, né, Carlos? A gente pratica, o Carlos pratica muito mais tempo que eu, tá? E é o que a gente está também ali desenvolvendo uma sadhana de um controle bem sensorial, que vai mexer demais na mente. E tem pessoas que têm uma dificuldade gigantesca com o jejum. Eu já fui essa pessoa. Não sei se já, quem está aqui, algumas pessoas já ouviram contar essa história ou não, mas há anos atrás, acho que lá por 2016, não sei se foi 2016, 2017, nos retiros que eu participava de um caminho de yoga específico, que não era de Ashtanga, sempre tinha um dia de jejum e silêncio. E meditação com fogo. A gente passava cuidando de uma fogueira, cada um fazia uma fogueira, cuidava do fogo. A gente fazia práticas de Panchagni, dos 5 fogos, que é uma prática antiga, e a gente fazia jejum jejum sem se alimentar de nada, que existem vários níveis de jejum, e silêncio também. E eu já fui a pessoa que eu roubei banana escondida no retiro, entende? Então, assim, então, assim, cada um vai ter, né? E claro, mas é possível. Hoje eu consigo, hoje eu faço a mais ou menos a cada 15 dias, que tem datas específicas de uma lua específica dentro do calendário védico que a gente faz esse jejum que se chama de Ekadasi. Então, são assim, e tem pessoas que vão se identificar mais por esse lugar, mais por o quê? Por sentir, as pessoas vão ter mais facilidade por trabalhar o que? Esse lugar da misericórdia com as outras pessoas, né? Então, assim, não que você não possa fazer todos, mas a gente sempre vai ter um que a gente vai ter mais facilidade de focar e praticar mais, e que ele vai nos preparando para conseguir praticar os outros também, tá? Deixa eu voltar aqui para o nosso raciocínio, tá fechando 1 hora, vou fazer mais até o 37 no máximo, vamos ver. Vamos ver até quando que ele vai descrevendo esses. Eu acho que até o 37. Não, vai até mais. Ele vai. Tá, vamos até o 39. Bem, nem que seja de uma forma breve, depois a gente recapitula esses últimos no início da próxima lua. 36. Vishokava
Jyotismati, ou quando essas atividades são iluminadas e sem tristeza, né? Então ele traz o quê? Que a clareza surge quando a mente é iluminada pelo conhecimento interior. Continuando esse sutra anterior, Patanjali explica que um yogi também pode atingir pravriti, desde que a ação seja de duas qualidades básicas: vishoka, que é destituída de tristeza ou de lamentação, e jyotismati, que é iluminada, cheia de luz. Então, né, a gente vê bastante as pessoas que se lamentam, né? A gente sempre tem aquela tia, alguém na família, assim, que vive se lamentando, né? Essa questão é muito importante e bastante enfatizada também na Gita, tá? Porque ela define um aspecto prático do yoga, que é eliminando a falsa percepção do que é yoga, através do controle da mente, a perfeição mística ou a perfeição espiritual, tá? Elas são atingidas unicamente por se sentar e meditar em algum lugar afastado. De fato, o yoga nos ensina a agir de forma perfeita em qualquer circunstância, seja nesse mundo, seja nos planetas celestes, seja no mundo espiritual. E não importa quem sejamos agora, né, comerciantes, acadêmicos, operários, enfim, pois todos podem agir em yoga. E as mudanças profundas decorrentes da prática de yoga acontecem internamente. Então, as mudanças externas são uma mera consequência, mudanças externas, né? Ah, a gente fica mais forte, a gente fica mais flexível, a gente fica com, né, com hábitos, né, um lifestyle mais bonito, né, um lifestyle melhor, se alimenta melhor, tem coisas mais externas, né, mas enfim, o que realmente é essas transformações do yoga são essas mudanças internas, tá? Então aqui esse sutra, ele mostra quais são os sinais dessa mudança interna, descrevendo as atividades do yoga bem-sucedido como sempre, iluminadas e livres de lamentação. Então, quanto mais a gente conseguir perceber que a nossa mente, ou trazer esse lugar da nossa mente, da gente não ficar se lamentando sobre a realidade, né? Mas a gente vai conseguir ir mantendo ela ancorada nesse lugar de clareza, né? Desse controle mental. Então, tem uma coisa que eu queria falar para vocês, deixa eu ver se eu ia. Ele fala sobre esse lugar de sentar para meditar, né? Perfeição mística ou perfeição espiritual são atingidos unicamente por se sentar e meditar em algum lugar afastado. Só que são raras as pessoas que já estão, que têm punhas para isso, né? Eu lembro que agora no encontro anual de janeiro, teve uma hora que a gente estava falando, eu acho que é algo relacionado, não sei se era esses sutras específicos, mas a gente estava falando que a gente faz, né, nós que somos ashtangas, assim como os praticantes de Hatha Yoga, de outros yogas, de asanas, né, dessa purificação toda que a gente usa do corpo, a gente precisa fazer tudo isso. A gente precisa passar por esse detox físico, energético e mental para a gente conseguir sentar e fazer isso daqui. Conseguir sentar e meditar mesmo. Então, existem pessoas que já estão prontas para isso, existem, né? A gente vai ver pessoas renunciadas aqui. No Ocidente a gente não vê tanto, mas pessoas que abandonam tudo e vivem realmente focadas nisso, né? Então, essas pessoas, elas têm muitos punhas de vidas anteriores, né? Eu lembro que o Júnior comentou, que eu achei engraçado, que ele falou assim, ó, essa é a última vida que eu quero ter que precisar fazer asana. Na próxima vida eu não quero precisar ter que ficar fazendo essa montoeira de asana todo santo dia, eu quero poder só sentar, cantar mantra e meditar. Só que se a gente está aqui no caminho do asana e a gente tem dificuldade com ele, é porque a gente precisa ainda desse estágio, a gente precisa ainda desse caminho, né? Que ele descreve em outros versos também, tá? Verso 27. Não, a gente. Vitaraga Visayan Vasitan. Ou quando a mente se fixa em objetos livres de paixão. Aqui, Vitaraga Visaya, que é ter a mente fixa em objetos livres de paixão, significa viver uma vida pacífica, escolhendo a companhia de pessoas tranquilas, morando em lugares calmos. Então, é praticamente uma vida renunciada, assim, né? Tá? Então, aqui que acontece? Quando a mente ela se fixa em algo livre de paixão, que paixão é raga, né, dos lunas, uma mente rajásica, ela é instável, uma mente sátvica, ela é estável, tá? Então, ele traz esse lugar que é muito parecido com o verso anterior, né? Que tem essa possibilidade, ou direcionar a mente para se fixar em algo livre de paixão. Aí, geralmente, isso tem como a gente fazer, né? Por exemplo, assim, eu que, né, que trilho também, além do Ashtanga, um caminho mais religioso, vamos assim dizer, de um outro sampradaya de yoga, só não perde a página, tá, meu amor? A gente trabalha isso também, né? A gente fixa a mente em um lugar livre de paixão através de um relacionamento com o Purusha, tá? Então, essa é uma outra possibilidade. E aí, o verso 38, né? Svapana Nidra Dhyana Alambanam Va.
ou através do conhecimento obtido no sono profundo, né? E aí ele faz aquela referência com o Yoga Nidra, né? E aqueles estados sutis internos. Deixa eu só ver aqui se ele comenta alguma coisa interessante. Patanjali aqui se refere ao trabalho de buscar a clareza e paz mental através da análise e compreensão dos sonhos também, né? Ou através de alguma experiência iluminadora obtida através do sonho. Aqui, basicamente, vão ser. Eu não sei se vocês já tiveram experiências, né? Mas às vezes a gente tem sonhos que a gente traz muita lucidez e muita clareza, são muito tangíveis de coisas que parece que acontecem realmente num plano mais espiritual, né? Então, essa também são caminhos, né, que podem acontecer, mas que são bem raras as pessoas que é, têm, né, nessa vida, conseguem desenvolver essa habilidade. E aí, o último 39 dos caminhos, antes para ele fechar, Yatta Binmata Dhyanadva, ou através da meditação escolhida, né? Então, essa Yatta Binmata significa literalmente de acordo com a escolha ou preferência do praticante. Tá? Isso, porém, não deve ser algo caprichoso ou aleatório, devendo estar de acordo com as variedades autorizadas de meditação. Ou seja, nesse estágio de obter clareza e paz mental, há a possibilidade de escolha, mas não significa que qualquer meditação inventada surtirá efeito. Nesta, como em qualquer outra prática, especialmente a metafísica, é necessário procurar quem entende do assunto, quem está praticando algo com longa tradição ou indiscutíveis resultados, e então aprender a praticar seguindo seus passos. Aí nisso ele bate nessa tecla no que a gente fala, até no Ashtanga acaba sendo mais comum falar sobre isso, né, do que em outros caminhos que praticam os asanas, que é o Parampara, né, que é esse lugar de você receber essas instruções de alguém que já tem mais maturidade, mais tempo de prática, né, para você receber, porque uma coisa é você escolher aleatoriamente um mantra, outra coisa é você receber de um professor um mantra. Então ele tem muito mais poder. Claro que eu estou falando aqui de professor, mas de uma forma bem tradicional dentro da cultura védica, eles falam de receber de um guru, de um mestre, porque aí é como se ele. É que como se fosse, não sei se alguém aqui já tomou a iniciação de Reiki, que é quando você passa por uma iniciação, não é que todo mundo tem essa energia fluindo, mas é como se sintonizasse de uma certa forma, numa frequência, que aquele canal de energia flui muito mais. O receber de um mestre funciona dessa forma. Você pode entoar um mantra específico antes na tua sadhana, vai surtir efeito. Só que é como se fosse um grãozinho de efeito, mas são punhas que você está desenvolvendo. Agora, quando você recebe de um mestre, que é difícil de achar, né, principalmente aqui no Ocidente, ainda mais no momento que a gente vive com, né, tantas histórias de pessoas que são literalmente charlatões mesmo, né, que se colocam como um lugar de guru, então a gente tem muito receio e medo nisso aqui no Ocidente, né? Mas destrava, é um potencial gigantesco de você trabalhar um mantra antes e depois, tá? Mas então essa, né, através dessa escolha ligada a algo que, né, a uma meditação escolhida, a gente consegue acessar mais, se conectar mais com o nosso Ishta Devata, tá? E a gente vai estabelecendo essa relação com esse divino que faz que a gente se conecta com essa forma, com esse Ishta Devata que faz sentido pra gente, né? Então, essa é uma das grandes diferenças assim, dos caminhos tradicionais, né, de yoga. Só para a gente concluir aqui, a gente vai ficar aqui até no verso 39 hoje, tá? O Patanjali ele trouxe muitos caminhos para a gente, né? Então, a prática de desapego, que a gente começou lá nas aulas passadas, a entrega ao divino, Ishvara Pranidhara, a repetição de mantra, né? E a repetição da sadhana, né? E cultivo de virtudes, o pranayama técnico, a questão do controle sensorial, né? Esse lugar de desenvolver essa clareza interior, a, a parte do conhecimento do Yoga Nidra, dos sonos e a meditação escolhida. Então, ele vai, que se a gente parar para entender aqui, ele oferece várias alternativas, mas todas elas vão levar, vão direcionar a gente para a estabilidade da mente. Né? Para o quê? Para a gente conseguir internalizar essa realização de Purusha, essa realização do ser, a gente ir dissolvendo os obstáculos da nossa mente para a gente ir caminhando em direção a Samadhi, né? Seria basicamente isso. Tá bom, queridos. Então, ficaremos por aqui, que a gente já passou um pouquinho. Acho que fechou uma hora, porque eu entrei uns 10 minutinhos depois. Acho que a gente já fechou uma hora bem cravadinho, tá? Carlos, não sei se tá por aí ou não. Eu vou, a hora que converter a gravação do vídeo, eu mando o link lá dentro do grupo, tá? E me deem feedbacks também. Deixa eu parar de fazer a gravação, só para não ficar muito longa aqui. E antes que eu esqueça. Peraí, stop.